enorme satisfação que, em nome do Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas, damos início a essa atividade de hoje, que abre um seminário chamado Seminários em Ciências Médicas, Tópicos em Ciências Médicas, onde nós tentamos reproduzir algo que a gente aprendeu lá no Monte Alegre com o nosso querido professor Ricardo Brandt, que promovia também seminários onde convidava pesquisadores da instituição ou fora da instituição para compartilharem as suas linhas de pesquisa, as suas atividades, e com isso tentar ampliar os focos de interesse dos residentes e pós-graduandos da instituição. E a nossa ideia é exatamente fazer isso mensalmente, e agora com uma possibilidade a mais, que é por meio da gravação dessas sessões. Depois a gente coloca no YouTube, do NUTEDS, da nossa instituição, e com isso fica registrado. E também tem um aspecto muito importante desse processo, que a gente está contando hoje aqui com a ajuda do nosso Luiz, lá do Núcleo de Pesquisa do Hospital das Clínicas, que é poder fazer a transmissão de forma híbrida dessa atividade. Porque o programa de pós-graduação de Ciências Médicas passou a ter 12 alunos na modalidade DINTER, que é um doutorado interinstitucional com a Universidade Federal do Maranhão e, mais particularmente, duas cidades, Imperatriz e Pinheiro, que alguns devem estar aqui nos presenciando. E no caso, muito em particular, esse evento de hoje, a gente tem a honra e a satisfação de ter aqui presente o professor João Pereira Leite. O professor João Pereira Leite é professor titular de Neurologia da nossa alma mater, vamos dizer assim, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor João, ele tem uma atuação muito intensa, não somente na pesquisa, mas também nos programas de pós-graduação. Ele é coordenador atualmente do programa de pós-graduação de neurociências, mas não somente isso, ele já foi membro do Conselho Superior da CAPES. E nessa condição, ele tem condições de compartilhar com a gente o que pode ser a iniciativa que acaba de ser lançada pela CAPES, chamada de RESID-PG, que é a tentativa de aproximar os programas de residência aos programas de pós-graduação. Isso é uma iniciativa extremamente importante, porque nós vivenciamos no Brasil uma coisa extremamente grave, que é o tempo relativamente extenso de formação de nossos professores. Porque tem todo um processo sequencial, né, de graduação, residência, mestrado, doutorado. Então, isso acaba fazendo com que esses indivíduos acabam entrando efetivamente
na nossa atividade acadêmica muito mais tarde. E temos aqui até um personagem, o Raoni, que está fazendo uma dupla vinculação, tanto na graduação como na pós-graduação, mas isso é uma coisa relativamente rara. Então, essa iniciativa da CAPES é muito interessante e eu vou chamar aqui o professor João para poder falar com todos nós. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o Armênio pelo convite e pela provocação também, né? Porque, na verdade, ele havia convidado e esse é um tema que é muito novo, né? Uma portaria que saiu coisa de pouco mais de 2 meses, acho que portaria de setembro. E eu acho que é um momento, né? A gente teve a oportunidade. Espera aí, acho que é o metal que estava aqui no bolso. E então é uma satisfação estar aqui. Eu considero a Fortaleza e o Ceará, o UFC, como parte da minha história. Passa também por aqui. A gente teve, desde os meus tempos de residente, né, lá em Ribeirão Preto, eu convivi com colegas que passaram por aqui, que hoje são professores aqui na UFC, né, professor Ibiapina. Tive aqui várias vezes a convite do Armênio e do pessoal. E até tenho a satisfação de dizer que eu não sou mais coordenador do meu programa de pós-graduação, porque tem um cearense no lugar, o professor Otávio, e que agora assumiu a coordenação do nosso programa, né? E então é uma satisfação muito grande. Hoje à tarde eu vou estar na banca do Marcelos, que também passou por Ribeirão Preto, e foi uma satisfação poder estar aqui, ver a trajetória dele, que passa também por Ribeirão Preto, e foi muito gentil do Armênio poder a gente relembrar os tempos, né? Quando o Armênio estava em Ribeirão Preto, eu estava voltando do meu pós-doc, a gente conviveu no mesmo andar, lá no 5º andar da clínica médica, né? Que a neurologia tem um puxadinho ali naquele andar. Então, é uma satisfação em ver o crescimento, ver o desenvolvimento dos recursos humanos, né? E um tema que, de certa forma, preza bastante a gente, que teve uma formação clínica e que participou na gestão aí da pós-graduação, na área da Medicina 2. E a gente teve a oportunidade, antes de vir para cá, né, de já fazer um warm-up, né, um aquecimento junto com os professores ali na direção ali da ERBCEF, né? E assim, a primeira coisa é que isso é um tema que ainda não foi discutido em profundidade lá em Ribeirão Preto, e dizer que eu acho que essa iniciativa da professora Denise, foi minha colega no CNPq, que está agora na CAPES, e que também tem uma formação muito interessante, ela também é pesquisadora clínica e que trabalha muito com a formação de pesquisadores da área médica, né? E que eu não tive a oportunidade de conversar com ela, mas a gente percebe que essa iniciativa ela vem como uma resposta a uma série de, vamos dizer assim, fatos recentes e que, particularmente na formação pós-graduada na área da saúde, mas particularmente na área da medicina, né, e nas residências multiprofissionais, a gente está sofrendo um processo que pegamos a pandemia da Covid e depois um governo que não teve muito incentivo para a pesquisa, né? E o que a gente tem sentido isso como reflexo
estava comentando, talvez o Sudeste a gente esteja sofrendo isso com forma mais intensa que aqui, nos programas do Nordeste, é um verdadeiro desaparecimento de candidatos que queiram trilhar uma carreira que foi muito parecida com a dos professores que estão aqui, né, que eu particularmente também tive, né, depois de ter feito o curso médico ou residência, de buscar, falar, não, eu quero contribuir para o conhecimento, quero formar recursos humanos, e existe um desincentivo muito grande para isso, nesse sentido, e a gente vê que essa iniciativa, ela primeiro, ela reproduz um pouco o que já existia na CAPES há mais de 10 anos, que é uma atividade que vai absorver um contingente de indivíduos que estão fazendo residência médica para fazer uma formação pós-graduada. E, de certa forma, eu acho que uma das razões que alguns programas ainda não pensaram mais seriamente nesse Reside PG é o fato de que muitos desses programas ou dessas instituições investiram muito no mestrado profissional. O mestrado profissional ele também absorve o indivíduo que está se formando, né? No caso do residente, com uma área profissional, numa subespecialidade médica, né? E que tem oportunidade de se diferenciar com uma pós-graduação estrito sensu, um mestrado, né? A diferença que eu acho que ela vai ser importante é que o mestrado profissional nunca previu bolsa. A CAPES sempre ela estruturou o processo de avaliação, né, e que, de certa forma, guarda uma certa semelhança com a avaliação dos programas acadêmicos. Então, existe uma preocupação com os indicadores que o mestrado profissional gera, como é que ele vai ser formado e tudo, e que é uma avaliação profissional que a CAPES faz, né, nesse contexto, que eu acho, na minha opinião, é bem melhor do que as comissões nacionais, né? A Comissão Nacional de Residência Médica faz com os programas de residência médica, né? Que eu não sei como é aqui, mas quando eu fui coordenador da pós-graduação da residência lá em neurologia, geralmente eles avisam, o pessoal da Comissão Nacional vem aqui fazer uma visita, né? Então aí chega lá o pessoal de terno, visita lá as enfermarias, põe a cara para dentro da enfermaria, né? Chama alguns residentes para perguntar alguma coisa e, na minha opinião, aquilo ali é uma coisa bastante subjetiva, tem muitas formas, depende de quem está na comissão. A comissão ela não tem nenhuma formação prévia ou documentação prévia dos programas de forma, pelo menos, estruturada, que você tem que mandar relatórios e tudo, que é o que a CAPES faz. Talvez muitos de vocês já participaram das avaliações da CAPES. Você tem lá os cadernos, você tem lá o preenchimento de todas as atividades que você faz na pós-graduação e que, em tese, haveria uma possibilidade das instituições que abraçarem o Reside PG, que vai ter uma forma de não só melhorar a formação do aluno, mas também de acompanhar o processo de avaliação, né? E eu acho que talvez a grande vantagem seja a possibilidade de ter duplo fomento, né? O fomento da residência, o fomento... E eu acho que isso é um problema que, na minha opinião, nós não podemos fechar os olhos para o quanto que hoje em dia um indivíduo, né, que está fazendo aí medicina ou mesmo as outras áreas da saúde, né, ele muitas vezes está começando a vida, casou, está com um filho e ele vai ter lá 3 mil reais. Obviamente que houve essa já flexibilização para ele poder ter uma outra atividade, mas ele ter a possibilidade de ter 2 bolsas, né, talvez isso possa ser atrativo para indivíduos que tenham talento, né, e que possam...
Então, eu vejo como uma proposta que ainda ela não tem os seus detalhes. Inicialmente, ela previa que era para ser implementada primeiramente nas instituições de ensino, né, e saúde que tivessem programas de pós-graduação, nota 5, 6 e 7. Isso já foi flexibilizado. Eu acho que a ideia é tentar fazer com que um número grande de propostas sejam aí submetidas por ocasião desse edital. Eu tenho pouco assim de informação a mais que o que eu estou dizendo aqui, né? Tá aqui, eu posso até, se for de interesse, a gente projetar aqui a portaria da CAPES, que é a professora Denise, que são 2 ou 3 páginas, mas eu imagino que talvez a gente pudesse aproveitar e tentar fazer um bate-bola aí, de perguntas, né? Na verdade, a gente já tinha começado numa reunião aqui com os professores, com o professor Armênio, o professor Rômulo, e tentar discutir aí os prós e os contras. A minha opinião é de que talvez as instituições federais elas estejam mais prontas para responder de uma forma clara desses benefícios. Eu acho que essa portaria pode vir. Eu acho que também vai depender muito, né, pelo que eu vi na portaria, desse aporte que a CAPES vai fazer e o aporte que as fundações de amparo estaduais também farão nisso. Acho que existe um processo de discussão de como que esse fomento vai poder ser implementado. Tem muitas perguntas, né, que a gente pode vir, mas eu acho que a ideia é uma ideia dos nossos tempos, né? A gente tem que, na verdade, valorizar a pesquisa, a formação em pesquisa médica, a formação profissional qualificada, né, de profissionais na área da saúde, né, e que essa é uma das formas da gente compensar, inclusive, esse esvaziamento, aí, essa diminuição intensa na procura para fazer esse tipo de formação na pós-graduação. Eu acho que era mais ou menos isso, Armênio, que eu tinha como primeira provocação aí. Bom, então eu vou abrir aí a fala ao público que possa chamar a todos a participação, mas eu queria fazer uma pergunta inicial, que inclusive ontem a gente tinha conversado, e que isso pode servir como uma espécie de uma alternativa, mas que acaba não sendo ainda muito eficaz. É a questão do MD-PhD. Eu queria que você começasse discutindo isso aí. Então, olha, eu acho que essa é uma ideia bastante antiga, né? Eu lembro dos meus tempos, quando eu fui fazer meu pós-doc na UCLA, eu convivi com alunos que estavam fazendo o curso médico que faziam lá o MD e PhD, né? E essa ideia ela foi incorporada, eu acho que a UFRJ criou isso há um bom tempo, a Unicamp tem já um programa estruturado. Nós, lá em Ribeirão Preto, nós não temos um programa formalizado nisso, mas nós temos lá o aluno que, nos primeiros anos, o aluno que faz biomedicina, né, ele também faz as mesmas matérias do curso médico e, durante um bom tempo, o processo de vestibular permitia que o aluno de biomedicina passasse a fazer o curso médico. E isso fez com que vários desses colegas, né, porque eram colegas de turma, né, que eram biomédicos e que fizeram essa espécie de MD-PhD, né. A minha opinião, agora como gestor da FAPESP, cada mês a gente tem as reuniões colegiadas para propostas de bolsa de doutorado, doutorado direto,
bolsas de mestrado, né? A gente faz isso de forma mais ou menos separada, e a gente vê que talvez a cada 100 bolsas da área médica, aparece uma de MD-PhD. E a experiência é que todos os docentes que se envolveram, que tiveram alunos talentosos e tudo, sempre colocam que, na maior parte das vezes, ele é muito bem sucedido. Né? Então, geralmente, são alunos que têm um perfil de investigação, geralmente são indivíduos muito inteligentes, né, que, na verdade, eles se disponibilizam a entrar no curso e sabem que eles vão perder aquela turma, né, porque eles vão acabar fazendo essa interrupção na formação médica para conseguir as atividades de pesquisa e tudo. E, em geral, eles são muito bem formados. Mas, pela proporção que eu comentei com vocês, ela não muda a realidade da renovação do nosso, vamos dizer assim, parque de pesquisadores clínicos ou de indivíduos que estão fazendo pesquisa. Você não consegue repor o sistema porque ele, pelos entraves, pelas dificuldades de você, às vezes ter 1 ou 2 alunos numa turma de 100, né, para fazer isso. Então, é uma proposta que eu acho que nós já discutimos isso pelo menos umas 10 vezes em eventos desse tipo. Todos são quase que unânimes a dizer que é uma proposta excelente. Mas ela não serve para um coletivo muito grande. Então, eu acho assim, que a FAPESP tem uma bolsa especial para isso. Geralmente, então, são alunos que ou logo no começo, e isso aí tem um detalhe de ter que identificar isso logo cedo. Então, geralmente, é o menino que entra e que desperta esse interesse no primeiro, no segundo ano. Às vezes ele já fez uma iniciação científica, né? E aí, com pouco tempo, você já submete uma bolsa para que ele possa complementar isso, né? Em geral, eu vejo assim, na FAPESP, quando você tem uma submissão de uma bolsa de MD-PhD, as propostas já vêm elogiadíssimas. O aluno já é muito qualificado. Às vezes ele no segundo, terceiro ano, ele já tem um paper publicado em revista muito boa. Então ele tem aquele pendor e nós vamos tentar facilitar para que esse indivíduo consiga a formação. Eu não sei se aqui na UFC se tem esse programa, mas eu acho que toda a universidade deveria ter um programa desse tipo, deveria brigar pelas agências de fomento para que houvesse flexibilizações, porque geralmente isso não pode, não pode fazer isso aqui, não pode. Então, na verdade, se a gente olhar pelo resultado, o resultado é muito bom, mas ele é pequeno. Então, iniciativas desse tipo deveriam ser, eu acho que, estimuladas em todas as instituições. Bom, antes de passar aí para o público, eu queria deixar registrada aqui a presença da professora Daniele Macedo, nossa vice-diretora da Faculdade de Medicina. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar pela apresentação. E, respondendo à pergunta, a gente tem aqui a aprovação na UFC do MD-PhD, só que o nosso entrave ainda é isso, a agência de fomento, né? Então, assim, você sabe disso, a gente não pode dar bolsa de pós para um aluno que ainda está na graduação, que não tem ainda o diploma, né? E aí eu soube que na Unifesp, conversei até com a professora Débora, que vocês estavam pensando em uma forma, junto à procuradoria, da possibilidade da bolsa vir para o aluno de graduação, a bolsa de pós vir para o aluno de graduação, se teria essa possibilidade. Então, resolveram isso lá na Unifesp? Como é que está? Olha, eu não sei se isso foi resolvido. Esses entraves são os que atrapalham mais. O que eu posso dizer é que... bom, eu não vou poder responder agora, mas, por exemplo, nós temos
discutimos isso ontem, na verdade, porque foi uma proposta que foi aprovada. A professora é uma professora da Unicamp, né, que é muito próxima do professor Gontijo, e que encontrou esse aluno. A proposta foi elogiadíssima, ela foi aprovada pela FAPESP. Aí fica essa situação de que o aluno ele resolveu o problema dele estar graduado, recebeu uma bolsa, mas a FAPESP já vai conceder a bolsa. Então, agora é uma questão jurídica, né, que, se não houver boa vontade, vai ser não. Né? Vai ser não. Eu acho que essa questão desses programas especiais, como ele é tão pequeno, que deveria ter essas exceções, porque a gente acaba restringindo o crescimento intelectual, pessoal dessas pessoas que são muito talentosas, né? E é mais ou menos a analogia. Eu acho que aqui eu estou num estado em que a educação fundamental e ensino médio está sendo elogiada no país inteiro, e a gente identifica talentos, né, ou pessoas superdotadas, né, e que chegam lá e falam: não, você não pode fazer faculdade porque você ainda não cumpriu lá com essas obrigações do ensino médio. Então, se a gente não tiver uma flexibilidade, botar regras para essas situações, nós cerceamos o crescimento intelectual de pessoas talentosíssimas. Então, é mais ou menos o que a gente está vivenciando com essa questão de estabelecer programas especiais para pessoas que, de certa forma, têm um desempenho muito bom e que precisam ser estimuladas. Então, assim, só para completar, nesse momento nós estamos negociando, né, com a FAP local a possibilidade dessas bolsas, né? Então, é a nossa próxima etapa. Queria abrir aí para a plateia. Meu nome é Flávio, eu sou aqui do programa de Ciências Médicas, doutorado. Eu queria, assim, eu realmente não sei de nada do que está acontecendo, né? Eu queria saber o seguinte: você identifica o aluno no curso médico, por exemplo, a partir daquele momento ele para a faculdade de medicina e começa a fazer a pós-graduação, ou ele termina a graduação e já entra direto no doutorado sem precisar passar pelo mestrado? Como é que funciona esse MD-PhD? Eu não sei qual que é o que a professora Daniele está prevendo para a UFC. Em geral, é o aluno que, de certa forma, ele cumpriu com as matérias do ciclo básico, né? E que, antes de entrar no ciclo clínico, ele se aprofunda, né, em questões fundamentais de alguma doença ou em algum aspecto vamos dizer assim, do contexto básico. Então, ele faz o doutorado e depois ele termina a graduação médica depois. Então, na verdade, seria PhD e MD, não é que o MD-PhD pegou, né? Então, é isso que é o que se prevê para esses cursos médicos. O nosso modelo que foi aprovado aqui, né, foi aprovado na reitoria anterior, a gente tem que até voltar às tratativas com essa reitoria nova, é exatamente isso. Até o S8, né, o aluno teria ali um desempenho, seria bolsista de iniciação científica, teria uma publicação, né, vão ser os que vão ter mais condição de concorrer. E a gente também tem que pensar numa trilha de optativas dentro do curso que ele já faça vislumbrando essa formação em pesquisa, né? Desenho de estatística, essas coisas, desenho de estudo e tal, que é como o programa de Harvard também funciona, né? E no S8 teria o edital, esses alunos que têm o perfil concorreriam, aí seria 1 ou 2 vagas só, e ele pode interromper o curso, né? Parar o curso por até 2 anos, que aí ele faria os créditos, faria a pesquisa dele, né? Mas o ideal, logicamente, é que já fosse começado isso antes, né? E por 2 anos ele faz a pesquisa, aí ele volta para o curso, termina o internato, e ele pode defender a tese até 6 meses depois de graduado. Então, o programa que a gente está organizando é dessa forma.
E aí ele completa tudo. Aí falta a questão da bolsa, porque realmente para o aluno parar, como o professor diz, né? Por 2 anos, ele vai atrasar a formatura dele. A gente sabe do imediatismo, né? Do jovem de chegar para a carreira e, né, ganhar seu dinheiro. Então, aí o entrave é esse, porque nenhuma agência de fomento quer dar bolsa de pós-graduação, porque já é pouca para quem está na pós. Para dar para um aluno de graduação, né? Então a gente tem que gerar toda uma nova proposta de bolsa na FAP, a negociação, poucas bolsas, né? Para o programa poder começar. Bom, eu queria pedir tomar a iniciativa de pedir aí ao professor Rômulo, na condição de componente da direção do hospital universitário, para que ele possa compartilhar um pouco do que está sendo discutido na rede EBSER em relação a esse assunto do Arreside PG, que isso possa gerar mais. Bom dia a todos, pessoal. Na verdade, na rede, a gente estava conversando antes, não era, professor João? A gente também não tem discussão. Na verdade, o professor João falou aí bem, a gente até foi assim, surpreendido pela portaria que saiu em outubro, né, que já foi retificada uma vez, sobre essa possibilidade de atrelar do nosso residente começar a fazer a pós-graduação ainda durante a residência. Inclusive, a gente fez uma conversa também com o professor João, porque a gente, na verdade, tem muito mais dúvidas do que respostas. E também algumas questões de modelos que podem ser realizados, né? Porque ficam muitas dúvidas em relação à residência, que são peculiaridades que a gente tem. Por exemplo, nosso residente hoje do Hospital Universitário, ele é um aluno de pós-graduação da UFC, né? Cadastrado no CIGA com matrícula. O aluno de pós-graduação do programa de Ciências Médicas, por exemplo, também tem uma matrícula no CIGA. Né? Se isso vai ser acumulado, se não vai, são detalhes burocráticos. Né? Se ele vai poder ter 2 bolsas, se seria um tipo de bolsa mista, se poderíamos criar no futuro vagas com carga horária diferenciada para residência, transformar programas de 60 em 40 horas, ele fizesse 40 de residência em mais tempo, por exemplo, a clínica médica passar para 3 anos e atrelado já a uma pós-graduação para sair com as 2. Isso tudo são elucubrações que, na verdade, a gente discutiu, porque a gente chegamos a conversar alguma coisa na pró-reitoria que também não estava ainda ciente, né? Porque é uma coisa realmente muito nova que eu acho que vai ser estruturada. Mas isso é uma coisa que a gente está tentando se informar para chegar um momento de chamar os programas e ter as contribuições dos próprios programas, né? Do que eles propõem, porque eu falo muito da clínica porque fui supervisor da clínica, sei como funciona, que seria uma proposta, mas não sei se dá para fazer isso, por exemplo, num programa de neurocirurgia, se é factível, de algumas outras áreas. E eu acho que a gente está aqui justamente para abrir, né, vamos dizer, o leque de ideias para poder fazer. Estruturalmente, a gente não tem essa discussão ainda solidificada, né? Por favor. Oi, Ricardo. Por gentileza. Oi, professor. Bom dia. Eu queria fazer uma colocação e ver a opinião do professor em relação ao seguinte. Há alguns anos eu atuei como supervisor de programa de residência e a gente sabe que a gente tem hoje a carga horária da residência já de muito tempo, 60 horas semanais, mas que vem sendo tema de discussão, a redução para 40 horas, a discussão do lado do excesso de carga horária, existe também as tardes livres, pós-plantão, alguns programas já estão destinando também tempo livre para fazer as atividades dos TCCs, de conclusão de residência, e
não haveria, assim, como poderia ser encaixado aí, ainda dentro disso, mais uma carga horária voltada à pós-graduação, dentro dessa dinâmica de residentes cada vez mais preocupados em cair no mercado de trabalho, muitos dando plantões extra, fora carga horária da residência, e se isso haveria o risco de ter algum prejuízo na formação prática mesmo, né? No tempo de vivência do residente dedicado à sua formação prática, né? Eu queria ouvir a opinião do professor com relação a isso. Bom, Ricardo, eu acho que esse é um tema bastante importante para ser discutido, porque primeiro, o dia tem 24 horas e a gente percebe que do tempo em que nós fizemos a residência médica e que essas horas elas não eram regulamentadas, eu tenho certeza que muitos dos meus colegas aqui passaram 60 horas, era pouco para a semana, né? Então, a gente sabe que obviamente a residência é um aprendizado em trabalho, né? Então ele aprende no pronto-socorro, ele aprende na enfermaria, no plantão, nas atividades de ambulatório e, obviamente, que os programas têm a sua taxa, lá, parcela de atividade didática, e que a mudança da carga horária máxima aí, ela vai entrar em conflito com todas essas atividades, porque, na verdade, essa é uma proposta que estabelece que durante a residência o indivíduo vai ter uma formação talvez mais qualificada do ponto de vista de entender melhor o que é uma pesquisa clínica, ou trabalhar com aspectos relacionados à metodologia, a estudos, né, tipos de estudos, né, e isso vai demandar tempo, né? E a gente percebe que é óbvio que, eu acho que isso está acontecendo em todos os programas de residência, que hoje é difícil você chegar no ambulatório, estar conversando com o residente e perceber que, muitas vezes, 60% está tomando antidepressivo para conseguir aguentar, conseguir combater o burnout e todos esses aspectos. Mas, por outro lado, né, se existe a flexibilização ou a redução, ou a previsão de redução de carga horária máxima, né? Mas existe também o indivíduo, independente disso, ele vai fazer o plantão por fora, né? O que eu vejo nessa proposta, eu não, acho que não tem nada na portaria que possa prever todas essas atividades que um formando, um graduando, ou em medicina, ou em outra atividade, que ele possa abraçar aí todas essas atividades que muitas são ligadas à sua formação médica e outras são por necessidade. Então, ele muitas vezes tem uma demanda de custos e tudo, então ele faz, e isso nas horas extras, né, nas horas fora da atividade prevista na residência. Eu não sei, Ricardo, como isso vai ser conciliado. Eu acho que a proposta do indivíduo ter a possibilidade de receber 2 bolsas, talvez, seja para ele substituir isso pelas atividades extras, na verdade, que ele vai fazer para conseguir ter a sua subsistência. Então, mas eu não sei como é que isso vai ser entendido e trabalhado e como é que vai ser monitorado isso do ponto de vista prático. Mas eu acho que isso não está claro na portaria e tem muitos detalhes, né? O envolvimento das fundações estaduais nesse processo, né? A questão dos programas de pós-graduação em montar uma grade que ela, de alguma forma, ela vai ser diferente da pós-graduação convencional, lá do programa acadêmico, né? Então, as adaptações que vão ser feitas, isso vai demandar, eu acho que, outras portarias ou outros esclarecimentos aí da própria CAPES. Ok. Obrigado, professor. Tem alguém mais aí
gostasse de fazer um comentário. Bom, eu tenho um comentário a fazer aí, pedir ao pessoal, principalmente os alunos da disciplina, que existe aí duas placas aí, onde vocês podem registrar as presenças de vocês na atividade, ok? A hipótese de como é do médico formado entrar diretamente no doutorado sem passar pelo mestrado, foi discutido? Bom, isso está sendo discutido intensamente, pelo menos lá na Universidade de São Paulo. E aí uma informação, uma pergunta aqui para a audiência, né? Qual que é a idade média que um aluno da Universidade de São Paulo tem quando ele recebe o canudo de doutorado? Vocês têm ideia? 35? 30? Alguém da audiência aí? 38 anos. Isso, provavelmente, se a gente fizer um recorte para as áreas, para a área médica, deve ser maior. Então, essa é uma preocupação e, obviamente, todos esses indicadores eles foram estendidos e aumentou muito com a pandemia, porque teve todas aquelas portarias que propiciaram 12 meses a mais, ou às vezes até 2 vezes isso, e que fez com que o tempo de graduação ou de obtenção do doutorado estendesse muito. E existe, eu acho que essa tentativa do Reside PG é justamente para tentar fazer com que, principalmente, o graduando em medicina, que já tem um curso grande, que já está fazendo residência, que esse sistema possa identificar os indivíduos mais aptos para poder fazer esse Reside PG e consiga já obter o doutorado direto. Então, ele não faria o mestrado, não. E isso vai criar uma componente aí no sistema de pós-graduação que não vai ser para todos, vai ser para alguns. Né? Então, obviamente que esse deve ter um processo seletivo que vai ter todas as implicações que processos seletivos têm, né? Tanto na residência quanto na pós-graduação. Então, permitam, só mais uma vez me meter aqui aqui na faculdade nós temos pelo menos 2 programas, eu peço a permissão do professor Armênio para falar. O programa de Ciências Médicas tem essa possibilidade e o programa de Medicina Translacional está fazendo isso em toda a seleção, ou seja, quem tem residência, e pode ser a residência médica ou então a multidisciplinar, não precisa fazer seleção para o mestrado, já faz direto para o doutorado, então isso já é de rotina no programa de Medicina Translacional. Como é um programa recente, né, foi aberto em 2020, então poucas pessoas têm conhecimento disso, né? Mas é coordenado pelo professor Dorico Moraes, então o programa já nasceu com essa perspectiva. Professor Manuel, por favor. Bom dia, professor Armênio. Bom dia, professor João. Oi, Manuel. Eu estou com um probleminha na câmera, tudo bem? Estou com um probleminha na câmera, não tenho como ligar aqui agora. Mas, assim, eu acho que essa questão da formação do pesquisador médico, ela leva a esse problema que o professor João colocou, que é o tempo, realmente, né? Assim, você tem um profissional que faz uma faculdade de 6 anos, faz pelo menos aí 2 residências, aí vamos botar uma média de 4 a 5 anos, depois um mestrado, um doutorado, então isso leva realmente a uma formação de um pesquisador já cansado, né, assim, de tanto tempo de formação. Embora seja importante no processo, eu acho que deve-se, em particular, para o profissional médico especialista,
haver um encurtamento desse caminho mesmo, né? Uma facilitação, né? Uma possibilidade é essa questão do doutorado direto, mas também, assim como o professor Rômulo falou, a residência médica ela é considerada dentro da UFC como uma pós-graduação lato sensu, inclusive com disciplinas no CIGAR. Talvez um caminho que possa ser construído junto das pós-graduações é que essas disciplinas que são utilizadas na residência, né, seja disciplinas práticas ou disciplinas teóricas, elas possam de alguma maneira ser aproveitadas nos mestrados. E isso dá um encurtamento do aluno, né, dá um estímulo, inclusive, para que aqueles que gostem, aqueles que tenham capacidade de formação, possam ingressar rapidamente no mestrado e ter um mestrado mais rápido, assim, mais fast track, né? E outra questão é que tem alguns trabalhos de conclusão de curso, que são feitos na maior parte das especialidades, eles têm, às vezes, uma capacidade de quase um mestrado, ou às vezes até um mestrado, e que, se você der um pouquinho mais de estímulo para o aluno, ele vai conseguir executar. Eu acho que essa é a maneira possível de conseguir implementar sem haver prejuízo, ao mesmo tempo, na carga horária teórica e, portanto, na formação básica aí do especialista. Perfeito. O que o senhor acha disso, professor? Não, perfeito. Eu acho que é uma excelente sugestão, porque, no fundo, parte dessas atividades existe uma sobreposição e uma repetição, né? E, dependendo do programa de residência, parte dessas disciplinas elas são muito boas, têm nível e complexidade da pós-graduação, e reconhecer essas disciplinas como fazendo parte desses créditos para o Reside PG seria uma excelente ideia. Eu acho que dá para ser implementado, sim. Pode ser? Bom dia a todos, sou Ricardo Sidor, sou professor de pediatria aqui da casa, e eu fico muito feliz por dois motivos básicos. Primeiro, que é para a gente ver que o movimento de fora para dentro existe, mas o movimento de dentro para fora também existe. A gente vê a universidade enxergando esses caminhos. Uma preocupação que eu tenho é que a gente continua perseguindo na pós-graduação o crediário. Então, quando a professora Daniela fala, não, tem possibilidade de ir ao doutorado, nitidamente, se você pega seja qual programa for, que tenha mestrado e doutorado, esse colega faz mestrado e doutorado, o doutorado dele é mais curto, é mais leve, porque ele vai aproveitar uma série de disciplinas em detrimento do outro que vai ter que fazer a légua tirana do crediário. Então, acho que a gente... Não quero complicar, mas nós temos um problema sério em algumas áreas. A minha, uma delas, a diminuição da procura pela residência de pediatria, né? E atender o povo é a prioridade. Então, eu acho que a gente tem que também pensar uma dinâmica diferente no sentido dessa obtenção do crédito pelo crédito. Porque, como o colega colocou, tem TCC de aluno que é muito bom, que se fosse um pouco melhor amparado, direcionado, incentivado, daria uma tese de mestrado tranquilamente. Obrigado. Queria deixar registrada aqui a presença da doutora Olívia Bessa e o nosso amigo Kenny, dois colegas da Escola de Saúde Pública, que podem contribuir aí também com essa discussão a respeito da Reside PG, que também, obviamente, que tem interesse a Escola de Saúde Pública. Por gentileza. Não sei nem qual o contexto. De Deus. Não, é porque a história mesmo que nós estamos fazendo aqui é uma grande roda de conversa, porque as orientações mesmo basilares ainda nos faltam em todas as instituições. Então a gente fica meio inseguro, mas que certamente essa iniciativa que a CAPES está apontando de
tentar encurtar o processo de formação médica, sem sombra de dúvida. Aliás, não é só médica, né? É a residência em saúde, de uma maneira em geral, né? E isso certamente é uma coisa extremamente válida e que o professor João Pereira Leite, inclusive, fez um comentário aí que deve apavorar a todos, de dizer que, mesmo lá em São Paulo, a média do tempo de formação dos nossos doutores é extremamente alta. Ou seja, a média desses doutores estão sendo formados com 38 anos de idade. Resultado, eles vão entrar como eventuais professores nas universidades estaduais paulistas, 42 anos de idade, segundo o que o João falou. Então, o tempo mesmo de efetiva atuação acadêmica acaba sendo pequeno, né? E aí, embora possa ser visto assim como uma provocação, certamente que seria também interessante pensar o que isso eventualmente possa estar sendo discutido lá dentro da Escola de Saúde Pública. Isso que seria interessante também ouvir. Tem mais aí algum comentário, pessoal? Eu, de novo, eu vou lançar aqui uma ideia. Eu venho me incomodando com isso há algum tempo, mas estou aberta a qualquer coisa. Eu venho incomodada há algum tempo porque assim, a gente fala muito na formação do médico, doutor, etc. Mas e o campo de atuação dele depois do doutorado, né? Aí tem as universidades, que vai ser professor, vai orientar, etc. Mas eu sinto falta dessa carreira de pesquisador dentro do SUS, né? E a gente sentiu muito isso durante a pandemia, ou seja, quem é que está pensando nas filas, o professor falou do tamanho da fila, né? Que a função é assistência. Mas eu olho para o país e eu não enxergo quem dentro do sistema está pensando por que essas filas estão aumentando de tamanho, né? Que é a função do pesquisador e tentar gerar alguma política pública em cima disso. Eu vejo membros da academia tentando fazer isso de forma muito tímida, alguns editais do governo, né, saúde de precisão, etc., genômica, tentando entender o que é a nossa população, né, em termos de marcadores moleculares, em termos de genética e tudo. Mas sempre que a gente ganha esses editais que chegam em Brasília, aí todos estão com o mesmo discurso. Eu tenho um médico que é meu parceiro na pesquisa, e eu chego lá no ambulatório dele, convenço ele a fazer a pesquisa naquele ambulatório. Mas, por exemplo, se eu for um pesquisador que não tenha esse contato, eu tenho uma ideia, mas não tem esse contato com médicos que estão ali no serviço, né? A quem eu procuro na rede, e eu às vezes posso ter uma ideia excelente, mas eu vejo ainda muito amadorismo, né, nessa questão da pesquisa chegar ao Sistema Único de Saúde. E eu vejo que o sistema está cada dia precisando mais, né, professor, que atuou muito aí na pandemia, deve ter também sentido falta disso. A iniciativa muito, né, assim, muito formiguinha ainda, tudo muito apartado. O que é que você pensa disso? E em São Paulo, como é que está isso, né, já que São Paulo é a nosso assim, cérebro. Eu concordo plenamente que os avanços, principalmente na implementação do SUS em relação a políticas, ela sempre foi feito a partir da comunidade, de núcleos que se estruturam de uma forma um pouco mais rápida ou tem um lobby melhor no sistema e que conseguem estruturar. Então, isso aconteceu com doenças raras. Eu acompanhei esse processo lá com o Otávio com relação à implementação do trombolítico no SUS e que houve uma articulação muito grande entre os neurologistas que faziam, já que de forma, às vezes, até patrocinada, como foi lá em Ribeirão Preto, né? As evidências clínicas de que a trombólise era muito eficiente, tudo isso é de 95, né? E a trombólise foi, na verdade, reconhecida e agora está sendo custeada há bem pouco tempo, né? Quantos anos?
Bom, eu sei que isso decorreu, na verdade, de uma certa articulação da comunidade, da Sociedade Brasileira de Neurologia Vascular, que conseguiu essa implementação. Eu acho que o mesmo está acontecendo nos grupos que trabalham com marcadores genéticos, que estão conseguindo fazer isso através de uma atuação importante na sociedade. Mas eu concordo que não existe uma estruturação de fato para que os pesquisadores possam fazer isso em qualquer área. De carreira mesmo, né? Como fala-se muito na bolsa para o residente, para o mestrado, para o doutorado, e essa carreira de pesquisador ser remunerada, né? Para a gente também não chegar ali no ambulatório, tá, professor Rômulo, atendendo, não sei o quê. Professor, vamos fazer uma pesquisa, quer dizer, ele vai ter que tirar ali tantas horas do dia dele para planejar comigo uma pesquisa, né? Para orientar aqueles residentes que estão ali. Então, eu penso, a minha pergunta foi mais a nível de uma carreira realmente, logicamente que não vai ser para todo mundo, vai ser o MD-PhD, né? Exemplo aí, vão ser poucos, mas alguma coisa que começa a se estruturar no Brasil, né, em regiões, essa carreira de pesquisador que vai pensar o sistema e que vai sair dos escritórios de Brasília, digamos assim, vai realmente estar ali na ponta vendo né? Eu penso nesse sentido. Eu concordo, professora. Eu acho que a gente sabe que o sistema das universidades, dos centros, ele na verdade é limitado para absorver o número de formandos do nosso sistema de pós-graduação, e que nós, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos e de países da Europa, nós não temos um parque privado para absorver todo esse contingente de indivíduos que são muito bem qualificados, né? Eu acredito que essa estruturação das unidades de pesquisa clínica nos hospitais, fazendo com que, eu acho que de uma forma muito rápida, e é só a gente observar o quanto que tem de pesquisadores brasileiros participando de grandes estudos multicêntricos, com contribuições importantes, e que não era uma realidade há 20 anos atrás. Então, isso mostra que, bem ou mal, nós estamos nos capacitando, assumindo protocolos e podendo fazer isso, e isso demanda pesquisador clínico, né? Então, eu acredito que essa é uma ideia que deveria ser procurada, e não só decorrente daqueles lobbies que conseguem, às vezes, uma remuneração melhor por determinado tipo de atuação. Eu lembro que, quando eu voltei dos Estados Unidos, os centros de cirurgia de epilepsia, né, estavam começando a ser estruturados. Naquela época, a remuneração era muito boa para o vídeo EG e tudo, e que houve a gente percebe que, naquela época, isso fez com que vários neurologistas passassem a se diferenciar, fazer neurofisiologia clínica, trabalhar com unidade de vídeo EG, mas que isso, se não demanda um aporte, um lobby, e às vezes até uma remuneração reconhecida pelo SUS, isso desanima, porque o indivíduo sabe que aquela atuação está sendo pouco reconhecida, né? Então, isso a gente dá para acompanhar na história. Na minha área, por exemplo, a área quando começaram a ser lançados esses medicamentos para abortivos de enxaqueca, né, e profiláticos e abortivos, também houve um boom, né, e isso demanda, a gente percebe que a indústria farmacêutica, junto com a estruturação do conhecimento daquela área, que acaba valorizando mais ou menos. E, felizmente, nós estamos, nos últimos anos, tendo um catch-up aí na área de neurovascular, que é uma doença que é bastante incapacitante, né? E que tem feito com que uma melhoria importante no cenário, inclusive aqui, né, em Fortaleza, mas nos hospitais públicos, né? E eu acho que essa estruturação do pesquisador clínico, ela poderia valorizar todas as áreas e não só as áreas que estão mais estruturadas. Bom, eu vou pedir desculpas a vocês, mas, dado o adiantado da hora, a gente vai ter que interromper essa atividade aqui, porque às 13 horas, nesse mesmo espaço, acontecerá o evento
certame para promoção, para progressão para o professor titulado, o professor Marcelos, do qual, inclusive, o professor João Pereira Leite também vai participar dessa banca. Então, a gente vai ter que encerrar essa atividade agora. Muito obrigado pela atenção e a paciência de vocês.